galera, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, o nosso podcast que a gente fala de negócios, comportamento, empreendedorismo e sobre o dia a dia de quem está nas trincheiras jogando o jogo do empreendedorismo brasileiro. E todo empresário, todo amigo, todo empreendedor que me chama, numa conversa, num bate-papo, sempre sai a seguinte questão: putz, Felipe, eu tô ferrado com os meus hábitos, não tô conseguindo cuidar de mim, minha cadeira é solitária, não tô indo pra terapia, não tô treinando, não tô me alimentando bem. E eu, particularmente, né, sempre acreditei que é corpo são, mente sã. As coisas precisam caminhar juntas. E um dos temas que a gente sempre fala aqui é sobre o comportamento do empreendedor. E um tema muito legal que já surgiu algumas vezes nas nossas caixinhas e eu tava querendo muito falar com a nossa audiência é sobre o biohacking, né? A mudança, né, dos hábitos, como a gente hackear nossos hábitos por uma vida mais plena. E para falar desse tema com a gente, Dr. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, de energia. E aqui no Papo Empreendedor a gente tem uma tradição. Quem se apresenta é o nosso convidado. Opa. Então, sinta-se em casa e fala um pouquinho para nossa audiência, antes de a gente começar o papo em si. Quem é você, um pouquinho do seu trabalho e também um pouquinho dessa linha de pesquisa aí sobre os bons hábitos. Ah, legal, mas você já deu uma introdução muito boa no tema. Meu nome é Renato Lobo, eu sou médico, me formei aqui na Faculdade de Medicina da USP e na faculdade eu já encontrava alguns entraves, que era: eu via casos que poderiam ser melhor solucionados se eu não deixasse chegar num desfecho. De uma empresa, né? Em vez de esperar ela pedir falência e daí a gente vai recuperar, olha, o balanço não está legal e tudo mais, analisar isso e ver que ela está caminhando para algo ruim e eu intervir nesse momento. Só que na medicina tradicional está mudando, mas isso não era previsto. Tem que estar doente para eu começar a tratar. Tem que estar com a empresa quebrada para eu começar a tratar. E eu ficava indignado com isso. Eu falava, isso não faz sentido, gente. Eu tô vendo que ele tá caminhando para aquilo. Por que eu vou... daqui a alguns meses você vai ficar doente? Aí a gente começa, pode ser? Não faz sentido nenhum. E aí eu descobri na nutrologia algo que poderia me dar ferramentas para tratar isso. A prevenção e a otimização, a melhora. Então, quando a gente fala em biohacking, a gente está falando em te deixar num estado melhor. A gente estava conversando sobre memória, né? Eu não tenho memória ruim. Eu não tenho Alzheimer, não estou doente. Mas, sei lá, minha memória está nota 6. Já foi bem melhor, nota 6. Mas eu quero ter nota 9, nota 10. O que eu faço? Aí vamos melhorar, vamos otimizar. É diferente de, nossa, minha memória está muito ruim, tá nota 2, estou de recuperação. Então eu estou doente, então eu preciso de alguém para me ajudar nisso. Quando a gente fala em performance, você não precisa. Mas por que não? Você pode querer. Você não precisa ter uma Porsche. Você pode andar de Fusca, de patinete. Mas e se eu quiser? E se eu quiser performance? E se eu quiser um carro bonito? E se eu quiser desempenho? Eu tenho que ter essa opção. E antes a medicina não acolhia isso e agora a gente pode oferecer isso. Tem esse poder de ajudar a otimizar. Seja disposição, memória, concentração, humor. E aí isso te ajuda a render mais no seu dia a dia. Legal. Doutor, tanto do ponto de vista da relação médico-paciente, né, quanto da própria medicina científica em si, né? O que é essa performance que a gente tanto busca? Olha, performance é muito individual. Então, assim, quem vai me falar é você, é o paciente. Porque uma coisa que eu pergunto, por exemplo, eu sempre questiono também da libido. E a libido, tá boa? Não, tá. O homem já fica mais... quer mostrar que tá tudo bem, né? Não. É igual era antes? É igual a 10 anos? Quando você tinha 30, quando você tinha 20? Não, nossa, era bem melhor. Opa, e te incomoda não ser daquele jeito? Poderia ser melhor, né? Então vamos intervir nisso. Porque se você deixar... Isso vale para tudo, que nem eu falei, memória, concentração, disposição. Se você deixar, você se acomoda. Se seu carro está com ruído, está com a correia ali solta, depois de um tempo você vai andando e você vai se acostumar, aquilo vai ser o normal. E aí vem alguém e, nossa, esse barulho do carro, não, isso aqui é normal. Se andar com o pneu murcho, é a mesma coisa. Se andar com o freio de mão puxado, é a mesma coisa. Ele anda meio fraco, mas se você esquecer disso, você vai rodando com o carro, desgastando ele, gasta peça, manutenção e tudo mais. Com o corpo é a mesma coisa. Você vai, tô fazendo minhas coisas, mas te custa quanto? Quanto de energia? Tema de vida com o meu eu do futuro, né? Talvez alguns hábitos
ok, que talvez em algum momento da nossa vida seja necessário acelerar o ritmo, mas se isso não é estratégico, não é pensado, talvez, isso pode comprometer minha qualidade de vida no futuro, por exemplo. Com certeza. E tem formas disso. Por exemplo, hoje eu trabalho mais do que eu nunca trabalhei na vida. Só que eu tô bem melhor do que antes. Antes eu era mais estressado, poxa, aquilo me desgastava. Ainda mais quando dava plantão. Nossa, era um desgaste danado. E agora, poxa, eu tô trabalhando bastante. Vida de empresário. Tô sentindo na pele como é que é. Nossa, difícil, cansa, ok, tem muito problema. É a solução de problema o tempo todo. Sim. Eu particularmente gosto de solucionar problema, mas é muito problema, né? Podia ser pouco. Sim. Mas aí eu tô bem. Então antes eu comecei a me cuidar melhor porque eu tive um burnout. Então, o que é isso? Pensa até em videogame, né? Você tem a mana para usar o poderzinho no jogo, Sim. né? Então, eu gastava aquela energia, só que minha barrinha de energia já estava no limite ali. Então, eu gastava quase toda a minha energia com o trabalho. Chegava em casa, queria descansar, ver TV, não queria treinar. Cansado, quem tem família, né? Você não vai querer brincar com seu filho, cuidar da esposa. Você está esgotado. Por quê? O trabalho te consumiu muito e seu nível de energia talvez não esteja alto. Se eu conseguir aumentar meu nível de energia, já vai melhorar. Aí é bom. E se eu fizer com que o custo do trabalho, desse esforço, diminua? Se ao final do dia eu só gastar um tiquinho assim dessa barrinha de energia com o trabalho, não vai me sobrar energia para treinar, para fazer algum esporte diferente, um hobby, para cuidar da família, para passear, cuidar dos filhos, enfim. É isso que a gente procura fazer. Legal. Você sabe que você falou, né, a gente vai se acostumando. Em 2018, passei com um nutrólogo e né, eu sempre gostei de estudar, mas nunca tinha tido interesse por estudar sobre saúde no geral, né? E hoje é uma rotina ler artigos sobre né, saúde em geral, né? E foi legal porque nos exames, na própria consulta, o doutor me falou assim, tá, como que é seu intestino? Eu falei, ótimo. Daí ele, você vai no banheiro quantas vezes por dia? Eu falei, como assim quantas vezes por dia? Semana? Porque eu ia, tipo, 2 vezes na semana no banheiro, talvez. Evacuava. E aí, cara, depois né, desse nível de consciência que eu tive naquele momento, hoje eu não me imagino com um intestino desregulado e percebi, né, identifiquei ao longo desse tempo que o manejo do meu estresse está ligado quase que instantaneamente ao meu comportamento intestinal, né? Tem uma reação intestinal se eu tô muito estressado, sou muito ansioso. Então, como você falou, às vezes a gente vai se acostumando com aquilo e você nem percebe que você tá no limbo, né? Mas o que eu queria lhe perguntar? Você falou do burnout, né? Muito se fala sobre burnout para os empregados. E aí não tô entrando no mérito. Mas os empresários, os empreendedores e também quem ocupa cargos de gerência e direção, eles estão muito suscetíveis ao burnout. Demais. E o que você vê no dia a dia do consultório, doutor, quando o empresário, o empreendedor, ele já está quase no burnout, mas ele ainda não reconheceu? Por que essa dificuldade que a gente tem de entender que putz, a gente não vai dar conta de tudo? E tem um limite. E a gente pode cair no burnout. Né? Como que você tem visto isso no dia a dia do consultório? Olha, eu atendo muito empresário. Assim, a grande parte do meu público são empresários ou diretores, cargos de alta liderança. Legal. E eu lido com pessoas com estresse o tempo todo, que são os pacientes, né? Então eu sempre pergunto, como é que tá o estresse? Ah, não, eu levo bem. Eu até preciso dessa agitação e tudo. Tá. Mas você se pega em casa, fora do trabalho, pensando no seu dia, no que você fez... remoendo que você devia ter falado tal coisa, devia ter feito não sei lá o quê. Ou pensando no futuro, putz, amanhã tem que falar com aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é difícil, caramba, o que eu vou fazer? Não. Pensando muito no futuro, muito no passado, não vivendo o presente. Não, isso é direto. A maioria dos que me falam que, não, eu dou conta, o estresse está sob controle. Mas aí eles vão e falam sintomas de ansiedade. Isso é ansiedade. Foi interessante que eu me vi como exemplo. Eu sou uma pessoa muito calma, tenho a fala calma, esse é meu jeito, é o meu normal. Mas eu me via com pensamentos ansiosos. E ainda mais como empresário, né? Putz, como que vai ser o dia seguinte? Eu quero fazer isso daqui. E o mês seguinte, tô aprendendo coisas novas, né? Então... Tem uma postura calma, não tem nada a ver com pensamentos ansiosos, O que está acontecendo dentro é um turbilhão. E assim, para os empresários, isso tem um peso muito grande. Muito, muito grande. Tenho muitos pacientes homens, então eu vejo muito isso com homens. A pressão é muito grande. Poxa, você muitas vezes é o provedor, e você tem que fazer a coisa render.
A parte masculina, não tô dizendo que feminino não tenha, tá? Mas Sim. por uma questão hormonal, a testosterona ajuda muito nisso. O homem tende a ter mais ambição. Tende a ter mais esse drive de correr atrás das coisas. Não que a mulher não tenha, ela Sim. tem bastante. Mas o homem... A vida do homem é pautada na conquista. Seja a conquista de parceiro, seja a conquista do trabalho. É instintivo, né? Da testosterona. Vai. Tem que querer mais, crescer. E isso gera uma pressão gigantesca. Então eu vejo os pacientes sobrecarregados e assim, homem em geral não fala. Então eu tive paciente que falou, cara, eu já quis me matar. Quando vai se abrindo, né? Para você ver o nível. A pressão era tão grande que a pessoa pensa, poxa, não tem para onde fugir. Acho que é melhor eu interromper, acabar o jogo, desligar o videogame e pronto. Então desistir de tudo. E aí eu trato muito isso, porque para mim isso é um ponto-chave, não só para emagrecimento. Muitos me procuram por emagrecimento, definição, longevidade. Mas aí eu trato a ansiedade porque além de ajudar a emagrecer, vai ajudar a pessoa a ter hábitos saudáveis. Diminui o consumo de doce, diminui cigarro, ajuda a parar a fumar, a diminuir ou parar de beber. E a ter um tempo de qualidade depois do trabalho, seja para treinar ou para cuidar da família. E um medicamento que eu utilizo muito, e agora está super em alta, é o óleo de canabidiol. Já ouviu falar? Sim. Então eu sempre explico para os pacientes... Tem que gravar um episódio, inclusive, sobre isso com o Paladini. Legal. Eu sou super careta, tá? Nunca usei nada de droga, então eu até explico para os pacientes, olha, da mesma planta da maconha, mas não tem nada a ver com a droga. E a maioria dos pacientes fala, não, já sei. Tipo, conhecimento comum, Sim. né? Aí eu fico mais aliviado. Mas já teve paciente que me perguntou, será que vicia? Não sei lá o que. Não. Posso fumar, doutor? Posso fumar posso fazer natural? Né? Isso daí é um óleo. Então você pega uma planta, não é exatamente a planta da maconha, né? Tem que ser uma planta que produz mais canabidiol. E aí você filtra esse composto e tira o THC, que seria o que dá o barato. Qual que é a grande sacada, Felipe? Nós produzimos endocannabinoides. Nós produzimos hormônios, neurotransmissores, que são muito similares ao canabidiol. E isso é uma descoberta recente na medicina de 30 anos. Sim. 30 anos é algo muito novo. Testosterona tem século. A canabidiol é recente. E nós descobrimos, poxa, nós temos receptores para isso. Quando a pessoa fumava maconha ali, a droga se ligava, foi identificado os compostos da planta, né? E a droga se ligava a um receptor que eles nunca tinham visto, um receptor específico. E chamou de receptor canabinoide. Mas caramba, por que raios você, como ser humano, evoluiu a ponto de desenvolver um receptor para algo que até então só existia na planta? Como a gente se adaptou a consumir planta? Será que desde a nossa formação como seres humanos nós consumimos, né, a planta da maconha? E não, nós temos endocannabinoides. Substâncias muito parecidas com o fitocannabinoide, que é o da planta. Então, o que acontece? Para algumas pessoas, pensa assim, e são substâncias que controlam estresse, ansiedade e irritação. Legal. Para algumas pessoas, seu nível está aqui e sua demanda, você precisa pouco. Tá tudo bem, né? Você produz isso, precisa de pouco. Para a grande maioria das pessoas, ou você produz menos, e geralmente ou, né? Ou você precisa de muito mais, pela sua demanda, pelo seu estresse e por aí vai. Então você cria um gap de carência desses endocannabinoides. E o que a gente faz? Como o da planta é muito parecido com o que nós produzimos, você repõe com o da planta. Geralmente são gotinhas. E assim, a maioria, tem uma parcela bem pequena que não sente melhora, mas a grande maioria dos pacientes, 85%, sente uma diferença gigante. Legal. Da esposa falar, nossa, ele está bem mais calmo, está bem mais tranquilo. E no trânsito não estou brigando mais. Nossa, me ajudou a resolver problemas. Porque, ao contrário do que se pensa, não é que você fica lento. Vou ficar paz e amor. Não. Você fica com menos pensamentos dispersos. Então, que organiza as ideias. Organiza as ideias. Ele clareia ruído. Legal. Então, o tempo todo a gente está com ruído. Nossa, tem um monte de coisa para fazer. Ai, meu Deus, hoje eu tenho isso. Caramba, o que eu vou fazer primeiro? Bagunça. Com o óleo de canabidiol, né, você clareia a mente. Então, vem um pepino, eu tenho que resolver tal coisa. Ok, o que dá para ser feito? Como que vai começar? Assim, assado. Tá, ok. Resolvido. Aí, durante a noite, por exemplo,
Você teve uma ideia ou alguém falou alguma coisa. Tá, ok. Isso aqui vai para a caixinha mental, né, para resolver amanhã, para tal lugar. Você não vai ficar pensando naquilo, remoendo aquilo. E muita gente usa para dormir, por quê? Não é porque ele dá sono. Ele não dá sono. Mas você vai deitar. Tá? Quando você vai deitar, você não tem que pensar em nada. Sim. Mas tem gente que fica lá pensando no dia e tudo mais. Isso até acelera o batimento cardíaco. E se a pessoa deitar, tá no escuro, né? Tá deitada, tá cansada, tá de noite, se ela não pensar em nada, ela dorme. Então o óleo de canabidiol ajuda a dormir por clarear o pensamento. E é muito doido, né? Porque eu tenho uma tendência a ser ansioso no meu dia a dia, e a terapia, obviamente, ajuda com isso. E alguns anos já aprendi com uma psicóloga, que não é o terapeuta que faz o meu acompanhamento hoje, mas uma ideia do caderno de ideias. Então, eu sou uma pessoa que às vezes está dirigindo e tem uma ideia, né? E aí, às vezes, eu ficava ruminando aquela ideia, ficava gastando energia pensando naquilo, sabe? O Steve Jobs tem uma fala que aquilo que é importante você não precisa anotar, uma hora você vai lembrar. E eu discordo, né? Mas, enfim, no meu dia a dia eu discordo. E aí, eu ficava ansioso com isso, né? E, assim, pra mim tem funcionado, né? Eu tenho um caderno de ideias, que eu anoto as ideias de forma totalmente desorganizada, porque em algum momento elas estão registradas e em algum momento eu posso voltar pra lá. E, cara, isso fez com que no meu dia a dia eu não tivesse mais aquele, no final da noite, ficar pensando, será que eu fiz isso? Será que eu organizei a agenda de amanhã? Será que ficava um monte de serás na minha cabeça que eu nunca tive dificuldade pra indução do sono. Mas aí eu tinha um sono, acordava cansado, provavelmente meu sono não tava... Não tinha qualidade. Não tinha qualidade, tinha mais episódios de sonambulismo. Até minha esposa brinca que o dia que eu tô muito preocupado, se eu tenho episódios de preocupação, eu vou tender a falar mais à noite e tudo mais. E aí, é legal esse ponto porque o sono ele tá muito ligado com o nosso desempenho no dia a dia, né? Mas queria puxar 2 perguntas, doutor, para você. Como você tem visto, né? Eu vejo alguns relatos, alguns estudos, né, você falou da testosterona, de uma grande parte da população masculina com índices muito baixos de testosterona. O cara tá depressivo, tá quase se arrastando, e é porque às vezes ele tá com a testo muito baixa. Como que você, né, enquanto profissional da saúde, vê esse movimento, ou se isso pode ser uma questão isolada, ou se você tem visto isso também no consultório? E uma segunda que também que complementa, como você vê essa questão do hábito do álcool, né? Recentemente saiu um estudo que a Ambev vai mudar, inclusive, sua forma de comunicar, porque a geração Z vai consumir muito menos álcool que a geração da década de 80 e da década de 90. Como que essas duas coisas estão interligadas e como que você tem visto isso no dia a dia do consultório? É legal você perguntar isso, porque essa coincidência, você nem sabia também, né? Essa semana eu escrevi uma matéria para a CNN sobre testosterona, justamente com essa temática. Legal. Cada vez mais cedo, as pessoas, né, os homens, têm tido sintomas de queda de testosterona e, de fato, uma comprovação de uma queda de testosterona. Eu elenco 5 fatores que você pode usar eles a seu favor, seja para aumentar a testosterona, se você combater esses 5 fatores, ou eu quero baixar minha testosterona. Ninguém quer, mas para você saber se você faz algum deles, você vai ter a testosterona baixa. 5 fatores. Então, você mencionou do sono. O sono não é só duração, quantidade de horas, e eu comentei isso hoje com um paciente até por 20 anos, mais ou menos, eu sempre dormi 5 horas por noite. 5 a 6 horas. E achava que é bom porque eu estou otimizando o meu tempo. E depois eu descobri que não. Olha como eu envelhece mais rápido, meu humor ficava diferente, minha memória mudou um pouco. E aí eu comecei a dormir 7 horas. 7 horas para mim é perfeito. Então, achar um equilíbrio da duração. Ok. Duração é um ponto, mas a qualidade do sono também influencia. Então, a qualidade tem a ver com os hormônios, tem a ver com a sua alimentação à noite. Tem muitos fatores que dá pra gente conversar só sobre o sono. E a repercussão é gigantesca. Não só na testosterona, mas sim, o sono vai afetar a sua testosterona. É batata. Segundo ponto, alimentação. Então, alimentos muito refinados, que tem muito açúcar, farinha de trigo, por estimular muito a insulina, que também vai fazer engordar, ela faz baixar a testosterona. Então, a alimentação influencia. E o terceiro que está correlacionado é aumento de gordura corporal. Quem tem mais gordura corporal perde mais testosterona. O seu corpo fica mais resistente à ação dela, ela vai se convertendo, em outras vezes se converte em estradiol,
e você vai tendo uma perda de função. Então, a alimentação e a baixa gordura corporal ajudaria a melhorar. Quarto ponto é a atividade física. Então, sedentarismo baixa a testosterona, a atividade física aumenta a testosterona. Algumas podem aumentar mais do que outras, mas fazer atividade física é o mais importante. E o quinto fator, esse é o mais difícil, estresse, manejo de estresse. Então, esse ponto entra o tratamento que eu faço, por exemplo, com óleo de canabidiol. Se eu tenho menos estresse, além de eu render mais no trabalho, porque você fica mais produtivo, você resolveu mais problemas em menos tempo. Produtividade. Então, se você tem o mesmo número de problemas, se você resolver em menos tempo, você sai mais cedo. Eu não vou sair mais cedo. Tá, então você consegue resolver mais problemas. Você fica mais eficaz. Então, o estresse, o óleo de canabidiol ajuda nisso. Meditação. E a meditação tem várias formas. A meditação clássica, mas musculação, uma meditação. Tem muita gente que é empresário, né? Tá aqui até no G4, que é triatleta, por exemplo. Uma meditação, você não pensa em nada. A corrida, assim, eu confesso que embora eu curta o yoga, minha esposa na gestação, a gente fez algumas experiências, inclusive, curto a meditação, mas, cara, a corrida me dá uma clareza mental. Não é? Você não fora fica, do comum. Depois que você corre, tudo fica quieto, tudo fica silencioso. Eu não sou a testemunha da corrida às 4 horas da manhã. Não sou dessa galera. Respeito, mas não sou dessa galera. Mas, cara, correr 5:30 da manhã, com a cidade ainda quieta, com o sol nascendo, cara, é uma das experiências que melhora... Não tem como no seu dia ser ruim. Não, eu não acho que tem como o meu dia ser ruim. Porque, no meu caso, me dá uma clareza mental muito grande, né? É legal, doutor, você colocar essa questão da testa. E eu queria puxar essa questão da mudança de comportamento do álcool também na sociedade, né? E como esse estudo recente que a geração Z vai consumir menos álcool que a nossa geração, possivelmente. Que bom que vai consumir menos, porque está criando mais consciência. Igual o cigarro, né? A porcentagem de pessoas que fumam agora, independente da geração, né? Se pegar a população fumante agora, é muito menor do que a população que era há 20 anos, por exemplo, 30 anos. Então, está mudando os hábitos. Isso é muito bom. O consumo de álcool é interessante porque antes tinha uma pressão. Se você não consumia álcool, era motivo de chacota, né? Por que você não vai beber? Que frescurinha é essa? Como assim? Você tinha que inventar desculpa. Não, tô tomando um remédio, tô tomando antibiótico, aí não posso. Só para não ser motivo de piada, né? E agora tá mais aceito. Não, eu não bebo. Você não bebe? Tá, tudo bem. Então, assim, não tem discussão. Não, eu não bebo. Não quero beber. Pronto. As pessoas aceitam mais. Antes tinha uma pressãozinha nisso. E é interessante porque hábitos saudáveis estão sendo mais bem aceitos. Antes era esquisito alguém comer bonitinho, ou alguém levar a sua própria refeição que preparou em casa, ou que comprou marmita, enfim. Era muito esquisito. Antes era só atleta que fazia isso. Sim. Aí agora não, tá ficando mais corriqueiro. Acordar cedo para treinar. Quem que acordava cedo antes para 6 da manhã, 5 da manhã, 4 da manhã para treinar? Não é comum, não era pelo menos. Sim. Aí agora tá sendo mais bem aceito. Não, que hora você acorda? Acordo às 5:30. Por quê? Não, é que eu treino às 6. Tá. Então, não tem muita discussão, né? E aí o consumo de álcool tá seguindo essa tendência, o que é muito bom das empresas, né? Vai ter que ter alguma adaptação. Eu não sei se tá popular, está sendo comercializado, mas tem até uma cerveja light e mais proteica, algo assim, né? Eu não sei se a Ambev fez um modelo desse. Bem interessante. Então, começa a deixar mais fit coisas que não eram saudáveis. Inclusive, na questão da cerveja, há uma tendência que cervejas artesanais de produção própria aumentem a sua produção e aumentem sua venda. E as cervejas tradicionais têm uma perca de mercado justamente porque eu vou criar algo mais artesanal, porque eu vou tomar aquela cerveja para degustar. Isso, eu não valoriza a experiência. Não vou tomar um fardinho de cerveja, né? Acho que tem mudado essa forma de ver o álcool. E de fato, né, doutor, a gente percebe no dia a dia da gente como é a nossa performance se a gente tiver um consumo regular de álcool ou não, né? Brinquei esses dias com um amigo, falei, nossa, eu já fui pra balada e já virei a noite bebendo, porque parece que eu não lembro dessa fase mais, porque hoje, né, com base no meu estilo de vida, não faz sentido. E se fizer sentido, o Réveillon, né, o pessoal brinca, 9 dias de dengue depois que você bebe. Porque, de fato, o nosso corpo vai reagir com base na nossa performance, considerando o volume de álcool que a gente ingeriu, né?
Sim, e assim, a gente até tem a memória, né? Ah, eu quando, nos meus 20 e poucos anos, virava à noite e tudo. Agora eu tô acordando na hora que eu chegava em casa, né? Isso, né? Era bem bagunçado. E antes eu aguentava. Então a gente pensa, será que eu tô perdendo função, tô ficando velho por conta disso? Mas não. Quando você é mais novo, você é quase indestrutível, né? Cai uma árvore em cima de você, de uma criança, a criança tá feliz. Então, assim, para tudo, você pode se maltratar muito quando mais novo. Não cobra um preço tão grande, depois que vai cobrando o Sim. preço. Mas, assim, esses hábitos, né, estão sendo modificados, de fato. Da cerveja, o dormir tarde, você vê, fica como se tivesse de dengue. Por quê? Acabou com a sua rotina, estragou. E faz mal. A gente ainda associa com, isso aí é curtição, deixa eu passar uma noite ali, bebendo e tudo mais. Mas tenta medir, vamos pegar parâmetros objetivos. Mede a qualidade do seu sono. Vai estar bem pior. Tem um marcador de saúde cardiovascular, que chama variabilidade de frequência cardíaca. Mede ele, vai estar bem pior. Então, vários marcadores, marcador imune, vão estar piores. Então, não te fez bem. Você pode ter se divertido, ok. Divertir não precisa estar associado com o consumo de alguma substância. Sim. E aí pode até caracterizar a dependência, né? Se você só consegue ser feliz com ela, tá esquisito. Mas você tem que adaptar esses hábitos, porque são hábitos autodestrutivos. Tudo bem você fazer isso de vez em quando se te faz feliz. Sim. Cara, eu amo vinho, eu amo comer pizza com vinho. Vai, mas faça disso um momento. Não é para ser à noite vendo TV ali, comendo, sem nem lembrar o que você fez. Sim. Não, faça de um momento, um encontro, um jantar. Curta aquilo. E vai ser uma exceção, porque toda semana você se cuidou bem na saúde. Mas um dia ou outro, eu saí. Vai ficar mais gostoso, porque aquela pizza vai ter um sabor mais especial, porque ela foi aguardada. Doutor, voltando um pouquinho na questão do manejo do sono, em alguns momentos da nossa vida, nosso sono tem uma maior proeficiência, outros menor. Então, sei lá, eu já tive episódios de que eu dormi 5 horas por noite mesmo. Mas também tive ao longo de um ano que eu acreditei ser sei lá, vamos pegar o último ano. Eu já tinha hábitos saudáveis de dormir cedo. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir cedo. Felipe, você adora acordar cedo? Eu não falo, bom dia, sol. Não vou ser hipócrita. Não vou ser hipócrita. Se você falar, Felipe, você pode dormir até meio-dia. Hoje eu durmo. Eu durmo 8 horas da noite e vou até meio-dia. Eu consigo, né? Eu brinquei, é gostoso dormir, né? Mas, e aí foi uma questão do hábito, né? Porque minha esposa era muito mais matutina que eu. Eu me adaptei e vejo que é muito mais eficiente eu ser mais matutino. De fato, respeitando o ciclo circadiano e tudo mais. Então, pra mim tá tudo bem eu dormir cedo e acordar cedo e eu acordo descansado. Fica gostoso ficar na cama, mas eu acordo descansado, não é um problema. Mas em alguns episódios a gente precisa fazer a alteração do nosso comportamento, né? De como a gente dorme e tudo mais. O que você tem orientado para os pacientes para equilibrar, né, os momentos da vida, né? A gente tá com um bebê, né? E, obviamente, que tem restrição de sono. Né? Então a gente ouviu um podcast também sobre sono na gestação que foi super legal para nós, que a gente aproveita, por exemplo, a primeira remada do sono do Miguel para dormir junto. Então, quando ele acorda tipo 3 da manhã para mamar, que ele mama, sei lá, 9, às 3 e às 6, ele, às 3 horas da manhã e 6 horas, não é doloroso acordar, porque a gente aproveitou aquela primeira remada. Mas, no geral, o que você dá de dica para fazer esse manejo de sono? Obviamente com higiene de sono, horário, rotina, mas me fala um pouquinho sobre isso. Legal. O sono, assim como o lucro de uma empresa, assim como você tem sede, tem fome e come, ele tem que ser uma prioridade na sua vida. Então, o sono tem que ser uma regra. Não é eu vou dormir quando dá. Eu brinco que entre sono e fome eu priorizo meu sono. É importante, sim. E até é inteligente isso, porque dormir sem ter se alimentado é mais saudável do que comer e logo depois dormir. Tem toda uma questão hormonal envolvida, depois até para falar disso. Mas o sono tem que ser uma prioridade na vida, porque sono vai ajudar a consolidar memórias, vai ajudar a melhorar seu humor e seu desempenho vai ser melhor. É aquilo. Eu dormi 2 horas a menos, eu tenho 2 horas a mais um dia. Ok, mas você tem 2 horas a mais, só que você faz tudo com... Não precisa ser tão deficiente, mas com 80% de eficiência. Putz, esses 20% talvez não estejam valendo a pena. Fiquei mais irritado. Briguei com minha esposa.
Ah, no trabalho não consegui, não consigo pensar. Opa, será que só melhorando o sono já não ia te ajudar nisso? Muitas vezes acontece. E aí vai melhorar a parte dos hormônios e tudo mais. Mas o que eu dou de dica? Para o sono, além dele ser uma prioridade, você tem que definir horários. Né? Tem horários para fazer tal atividade. Uma pessoa CLT, por exemplo, ela tem um horário para entrar, ela tem um horário para sair. Poxa, se ela não cumpriu, tem que ter uma justificativa muito boa. E vai ser uma exceção. Não é a regra, a pessoa entra na hora que ela quer. Tem um horário para entrar, um horário para sair. O sono tem que ter um horário para começar, um horário para terminar. Então você tem que definir, eu vou dormir 7 horas por noite, é esse o número que eu quero. Ok. Então vou acordar 6 da manhã, por exemplo. Tá. Você tem que estar dormindo até as 11 horas. Estourando 11 horas, você tem que dormir para completar as 7 horas. Então eu vou deitar às 11? Não, porque você não vai deitar e simplesmente apagar imediatamente. Você tem que ter uma rotina de acalmar, de tranquilizar. Então, 1 hora antes, vai pisando no freio. Se estiver vendo TV, diminui luz. Eu vou fazer uma atividade relaxante, eu vou ler. Então, vai fazendo algo mais tranquilo, mais de boa, na hora anterior. Mas você tem que ter definido que horas que você vai estar dormindo. 11 horas eu vou estar dormindo. Então, você já tem que estar deitado ou se preparando 1 hora antes. Isso faz toda a diferença. E nosso corpo responde muito bem à rotina. Muito bem. Nossa, não consigo entender quem consegue sobreviver sem rotina. É horrível. E assim, eu vou dormir na hora que eu quiser. Tem muitos pacientes que acabam indo, fico vendo série, fico até jogando, aí vou dormir, sei lá, 1 hora. Qual que é o problema de você dormir 1 hora? Além de não ser um sono tão reparador quando você vai dormindo tarde, mesmo que sejam horas suficientes, você tem um horário para acordar. Você pode não ter um horário para dormir, mas você tem um horário para acordar. Às 6 da manhã a pessoa tem que levantar. Você foi dormir 1 hora? Poxa, você dormiu 5. Às vezes eu falo pra alguém, não posso esse horário, porque eu vou me atrasar. A pessoa vai me atrasar pra quê? Eu falo, me atrasar pra dormir. Uhum. E é doido, né, doutor? Porque o Miguel tá com 40 dias, né? Eu e minha esposa, a gente sempre é muito focado na rotina. Então, se alguma coisa acontece, é uma tendência de bagunçar a nossa gestão, porque a gente saiu fora da rotina. E com 40 dias, a gente percebe alguns reflexos do Miguel se adaptando à nossa rotina. E que se ele sai fora da rotina, ele fica mais agitado, mais desconfortável. Um exemplo, ele criou uma rotina de tomar banho cedo e banho à tarde, né? Ele muda o comportamento dele se ele acordar e não tomar banho. Porque não sei em que momento que o nosso corpo começa a reagir à rotina, mas a gente percebe alguns reflexos de uma criança de 40 dias que tem uma tendência acho que o próprio ciclo circadiano dele que não está amadurecido ainda, mas respeitando uma rotina. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim, sim. E é interessante, porque como você tem uma rotina, a criança vai se adaptar a essa rotina. Você vai impor ordem a ela. A criança é caos. Ela não sabe o que ela está fazendo, ela responde a sensações, né? E você vai impondo uma ordem nisso. Agora, se você não tem ordem, ela vai se impor em cima. Só que ela não sabe o que está fazendo. Ela é caos. Então, vou seguir a ordem do caos. O caos vai se impor, você vai seguir o caos. Aí fica bagunçado mesmo. Então, tem muitas pessoas que falam: eu não sei, porque ele está acordando tantas vezes. Não. E outros, não. Ele dorme bonitinho. A gente estabeleceu uma rotina e consegue. Os primeiros dias vão ser assim mesmo, até estabelecer. E vão ter pontos, né, fora da curva no processo. Mas está sendo ensinado, está sendo treinado a estabelecer uma rotina. Doutor, todo empresário quando conversa comigo, ou líder, fala, não, mas eu não consigo ter rotina, porque minha rotina é um caos, porque as coisas... Tem muito incêndio acontecendo. E obviamente que incêndios acontecem, isso não é mentira. Mas tem incêndios que a gente deixa acontecer. Você que trata muito empresário, muito empreendedor, o que você tem visto e orientado pro Felipe, de repente, chega lá, doutor, não dá, eu não vou ter sono, porque pode surgir uma reunião aleatória, eu posso ter que ficar trabalhando até mais tarde. Como que você traz esse nível de... A gente precisa ir primeiro para incompetência consciente, né? Quer saber que, tô fudido e preciso me organizar. Como que você conscientiza seus pacientes que estão em posição de liderança para falar, olha, beleza, tá desorganizado, vamos organizar, porque não dá para ter emergência às 10 horas da noite todas as noites. Sim. Né? A gente tem que estabelecer junto isso, um horário, mas o que você falou tem a ver com os pensamentos ansiosos. E se acontecer alguma coisa? E se no celular o quê? Tá, se o celular tá com som,
Se te ligarem, você vai ouvir? Ah, eu vou. Mas, e se me ligaram e eu não ouvi? Não, aí você está pensando demais. Ó quem faz isso com frequência. Muitas pessoas fazem, talvez você já fez, eu já fiz. É a gente olhar, nossa, será que eu perdi o despertador? Não, mas você vai ouvir o despertador. Você colocou ele direitinho. Mas será que eu já perdi? Será que já passou da hora? Aí vai ver o celular, daí vem luz na cara, no meio da madrugada, aí atrapalha toda a rotina do sono. Mas o que? É um pensamento ansioso. Será que aconteceu isso? Será que não sei lá o que? Será? Será que vai ter? Então, esses pensamentos ansiosos a gente tem que controlar melhor. Mas aí tem formas naturais de você ir regulando o sono. Seja passiflora, outros fitoterápicos, a própria melatonina. Ela é muito mais focada em melhorar a qualidade do sono. Do que indução, né? Do que indução. Ontem eu atendi um paciente, foi curioso. Ele, eu tomo melatonina de gummy, mas aí eu tomei uma, não senti muito efeito. Aí tomei 2, aí tomei 4, aí sim eu capotei. Então, 4 é meu número. Eu falei, talvez não. Ela não é um bom indutor de sono. Você está usando na dose que induz sono, então é uma dose exagerada. Ela é para melhorar a qualidade do sono. Então, se você não está deitado, se você não está pronto para dormir, poxa, você vai forçar a pegar no tranco, apagar, né, de uma vez? Não. Você tem que estar lá... Tomar melatonina para jogar videogame. Não. Tem muita gente que faz isso com Zolpidem, que é um medicamento indutor de sono famoso. Eu tive uma paciente... Vou comprar cabra, cavalo na internet. É isso, exatamente. Eu tive uma paciente, ela estava querendo emagrecer. Sim. Então, ela tinha restrição calórica. Sim. E eu faço de tudo para a pessoa não sentir fome, para ser um processo tranquilo. A pessoa emagrece, mas com tantas ferramentas ajudando, ela não é tanto um esforço. Mas ok, ela estava em alguma restrição calórica. Então ela comia pouco ao longo do dia inteiro. Aí chegava à noite, olha o jeito que ela tomava o Zolpidem. Ela dava umas 10 horas eu já tomava. Daí eu tomava, e ela tomava um monte. Tomava uns 2, 3, enquanto estava na TV, assistindo série. E não é. Quem for tomar, não recomendo que tome, mas quem for tomar, o Zolpidem é indutor de sono. Você tem que estar deitado e tomar. Senão Deitado dá ruim, no né? escuro e tomar. Pronto para dormir, senão dá ruim. O que ela fazia? Ela pedia pizza pelo aplicativo, comia quase a pizza inteira e ia dormir. Bom, além do sono não ter qualidade, de atrapalhar horrores por emagrecimento, isso, todo o déficit calórico que ela fez cai por terra ali. E ela não lembrava. Então a filha chegava, mãe, nossa, você pediu pizza de novo? Não, tá louco, não pedi nada. Aqui a embalagem. Tá aqui. Mas por que o Zolpidem mexe tanto com a galera assim, doutor? Ele dá essa amnésia se você não tá pronto para dormir. Tá, um efeito colateral. Você tem que estar ali prontinho para dormir, deitado, tomou, pronto, acabou, vai induzir o sono. Agora, se você força, se você luta contra ele, aí são as pessoas que têm que tomar 2, 3, 4, e aí começa a ter problema com isso. Legal. Aí os riscos, né? E, doutor, a gente às vezes vê, né, o empresário que ele tá no limbo, né? Eu já me vi, às vezes, nesse limbo, né? Hoje, pro Felipe, parece um absurdo o meu celular não ter o modo não perturbe que liga às 7 horas da noite. Né? Ele reduz a luz, ele silencia todos os aplicativos, todos. Nem o WhatsApp, nada chega de solicitação. O final de semana inteiro ele fica no modo não perturbe, né? Então... Isso me trouxe uma paz tremenda, né? Porque eu era o cara que ficava à noite naquela ansiedade. Você chegou uma mensagem do WhatsApp? Eu atendo muito médico, então eu falava, será que tem algum médico no plantão precisando de uma dúvida contábil? Porra, não vai precisar. Não é emergência. Mas não é emergência. Mas isso ocorreu já no passado. Então hoje pra mim parece que é uma realidade totalmente aleatória. Só que foi um processo para eu sair desse limbo. Porque no começo, eu sou produtivo, sou o cara que tá 11 horas ligado, ainda tá no game e tal. Como tirar o líder, o empreendedor, o gestor desse limbo? Porque uma hora, se ele ficar no limbo, vai dar ruim. Vai travar a placa, literalmente, e vai dar um burnout. O cara não vai perder negócio, vai perder paciente, vai perder cliente, e vai reverberar de forma negativa. Como tirar esse cara do limbo? E aí você vê, é um treino, igual você fez. Não foi do nada. Você foi treinado, aí isso gerou ansiedade. Eu coloquei naquele modo, mas será que talvez nos primeiros dias ainda teve uma adaptação, né, para isso? Mas você se forçar a ter essa mudança. Se você não trabalha com nada de emergência, imagina, eu operei uma paciente, tudo, aí tudo bem deixar o celular ligado. Em breve você vai poder
você clona a pessoa para criar um agente que responda por ela, né? Mas, por enquanto, não tenho isso. Não, daí tudo bem você ficar atento. Mas, no geral, você não vai precisar. É que no meu trabalho exige, tem que se entregar para o trabalho, tem que trabalhar bem. A gente funciona muito bem assim, mas até um certo limite. Tá já afetando o seu sono, tá pegando sua hora de sono? Não. Gente, vou resolver isso depois. A partir de tal hora, não respondo mensagem. A partir de tal hora, nem vejo. Não vejo e-mail, não vejo mensagem. Porque daí você, deixa eu responder agora. Não. Torne sua noite produtiva para você ter uma manhã produtiva. Aí você vai conseguir resolver tudo melhor pela manhã, com muito mais eficiência e velocidade, do que você responder à noite, aquilo te incomodar, te irritar, te deixar ansioso e prejudicar várias horas do seu dia. Ao passo que, não, deixa para amanhã, não há nenhuma urgência. Tá, aí você resolve na manhã, resolve rápido e não fica pensando naquilo, remoendo aquilo. Então tudo é meio que um treino. E aí treinar, controlar a ansiedade. Controlando a ansiedade, e aí com medicamentos, com fitoterápicos, a terapia, você consegue regular isso melhor. E é legal, né? Porque para tudo existe estratégia, né? Pensando até a questão de emergência. Um case bem legal, a doula que nos acompanhou na gestação, ela compartilhou com a gente que ela cria um grupo do WhatsApp pro parto, por exemplo, né? E aí, quem tá as gestantes que estão próximas do parto, o que ela faz? Ela deixa ativado para que quando o grupo sinalizar, que o celular toque e toque uma música, porque pode ser uma emergência de parto. Legal. O restante não tem emergência. Então, até para o cara que trabalha com uma demanda de emergência, existem técnicas para ele manejar a ansiedade e manejar o estresse. Que é, por exemplo, sei lá, no caso dela, se ela não tem nenhuma gestante, que o bebê já está a termo e ela não recebeu nenhum toque de mensagem específica lá, que era de gestantes em caminho de parto, tá tudo certo. A vida continua normal, né? Doutor, eu também queria falar um pouquinho sobre o ciclo circadiano, né? Tem a galera que fala, não, mas eu sou produtivo de madrugada, eu produzo bem às 3 horas da manhã. E a galera que fala, não, imagina, eu preciso acordar às 4 da manhã e fazer bom dia pro sol, né? Como que você vê esse respeito ao ciclo circadiano? Porque assim, é uma questão que é fato, é ciência, né? Então, como que você vê isso no dia a dia? Tem questões genéticas quanto a isso. Tem alguns genes específicos que já estão mais consolidados, vão ser descobertos outros, mas que estão bem consolidados para identificar se a pessoa lida melhor com estresse, com o despertar mais cedo ou um pouco mais tardio. Mas não é uma diferença tão grande. E não justifica. Porque o que acontece? Você já foi adolescente e tudo. Todo adolescente nas férias escolares, assim, se não tinha ordem, porque não tem que acordar cedo mais, começa a ir dormir mais tarde, aí acorda mais tarde, dorme mais tarde, acorda mais tarde. Chega um ponto que meio-dia a pessoa está indo dormir. Virou a noite toda. Então, por quê? Porque não tem ordem. Não é que eu prefiro. Não, você só está sem regras. Então, às vezes, a pessoa fica com essa ideia de eu tô produtivo durante a noite, né? Porque tomou muito café, tá com os hormônios de estresse acionados. E aí, durante o dia eu não fico produtivo. Por quê? Porque você está dormindo pouco. Porque você está dormindo mal. Então, na manhã a pessoa fica se arrastando até ela pegar no tranco de tarde em diante. Mas por quê? Porque ela dormiu mal, porque o sono dela tá ruim, porque ela não tem hábitos. Então, muitas vezes, eu fui uma pessoa assim. Eu acreditava que eu era mais noturno, como boa parte das pessoas, e na verdade é a minoria. Até eu descobri. Eu li aquele livro lá, O Milagre da Manhã, fui picado pelo bichinho de acordar cedo. Aí, então eu tenho que dormir cedo, ok. Vou dormir cedo, fui acordando cedo. Aí eu fui ver que mágico que era. Por quê? Aí eu comecei a estabelecer rotina. Então eu acordava sozinho. Ou se eu acordasse com o despertador, eu estava numa fase mais superficial do meu sono. É outro jogo. Quando você desperta com um sono superficial, você não quer mais dormir. Você já está desperto. É aquilo que, quando você está acordado e você está criando consciência de que você está consciente. Você ainda está de olho fechado, mas... acho que eu já acordei. Tá. Então, isso vai acontecendo. É uma superficialização, uma transição suave entre o despertar e o estar dormindo. Agora, dormir pouco. Dormir 1 hora da manhã, tem que acordar às 6. Você não está na fase de acordar.
Mas, o relógio lá, o celular vai despertar e vai te interromper o sono. Tanto que se você apertar a soneca, você volta a dormir quase imediatamente. Porque você ainda não acordou, você está numa fase profunda ali. Mas também para entrar no eixo precisa, tipo, desses primeiros dias, 6 horas da manhã, eu me expor forçar, e falar, né? não, eu preciso acordar, né? E levantar da cama, né? Por exemplo, o fato de não ter o celular perto da cama é uma das coisas que favorece nesse período de adaptação. Porque se fica na mão aqui para você colocar a soneca, ferrou. Né? É bem legal você falar do milagre da manhã, porque às vezes as pessoas me perguntam, Felipe, o que você acha do milagre da manhã? Eu sou bem crítico, porque assim, eu li e foi ótimo pra mim. Eu acho que não tem toda aquela quantidade a vida não tem toda aquela quantidade de confetes que o livro traz. Você não vai acordar todo dia 5 horas da manhã e ser extremamente feliz. E não adianta você só acordar às 5 horas da manhã e ser um cuzão que não vai resolver sua vida também. Você não vai ter sucesso, não é uma fórmula mágica. Mas ali traz vários conceitos, como a visualização, o poder da afirmação, que eles são muito importantes. De repente eu vou acordar às 6 horas da manhã e eu vou ser produtivo. Eu não preciso acordar exatamente às 5 da manhã, né? Eu não preciso ter um extremismo. E eu acho que, né, isso faz parte do nosso dia a dia e isso vai melhorar a nossa produtividade. Doutor, quando o paciente fala, não, mas doutor, já tentei, eu não consigo regular meu sono. O que você fala para ele? Ah, não. Passa comigo na consulta que eu consigo sim. Porque aí é uma questão de tirar fatores de ansiedade. Tem muitas coisas que a pessoa tem que fazer por ela. Mas eu consigo usar fitoterápicos, outros compostos, às vezes, se necessário, medicamentos, mas quase nunca utilizo. A própria melatonina, e aí, você vai estabelecer seu horário para dormir. Mas aí você toma um medicamento, eu vou te ajudar, e aí ele vai equilibrando. Quase dá uma bronca, né? Que criança mimada que faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito, né? Tem que fazer isso, acabou. Hoje eu atendi um paciente que foi assim, a regra é essa, ele queria parar de fumar, mas aí tava meio assim... Não, fumar um maço por dia. Aí, não, vamos fumar meio. Ah, não, é difícil e tal. Não, a cada 2 horas você vai fumar. E você vai ter regra. E você nem vai ficar ansioso, porque você sabe que, 4 horas eu vou fumar. Ah, agora deu 5 horas, eu ia fumar. Você está agindo com instinto. Você quis e levantou. Cachorro faz isso. Nós temos uma razão para as coisas. Não, 6 horas eu vou fumar. Ok, 6 horas você fuma. Você vai ter sua pausa, você programa na sua mente aquilo. Então deixa de ser algo automático para ser algo ordenado. Legal. E essa ordem é importante. Então tem que ter ordem no sono, tem que ter ordem na alimentação, tem que ter ordem em tudo. Até no cigarro, que o ideal é não fumar, né, parar. Mas de um maço inteiro para meio maço, uma diferença gigantesca. Legal. Doutor, quando, você é empresário, atende muito empresários, na roda de amigos, no churrasco, no barzinho, quando o tema é empreendedorismo. Qual é o tema, obviamente fora saúde, né, que você não deixa de jogar na mesa para discussão? Caramba, é que foi mudando tanto, porque eu tô aprendendo muito sobre isso. Eu sou muito cru. Até que entre os empresários eu gosto de me sentir o pior aluno da escola. Mas isso é uma sensação mais ótima. Fraco. Nossa, porque você aprende muito, né? E até é ruim, porque eu fui com uma roda de amigos, médicos, e a maioria não é empresário, está com outro foco, está construindo carreira. Não que eu não esteja, mas está construindo. É outra fase da carreira, né? Outra fase. E aí lá, eu me sinto o aluno de destaque, só que eu não quero. Não é uma posição que eu quero estar, não quero estar com o holofote, eu quero aprender com quem está com o holofote. Então eu gosto de trocar essa posição. No momento agora, o meu foco está todo em finanças, em redução de custo. Legal. E aí eu estou trabalhando muito isso para aumentar a margem de lucro. Você sabe que essa questão do aprendizado, né? Eu sempre fui muito curioso, né? Assistia na cultura, a Kika lá da cultura, e ficava falando os porquês, né? E sempre que muito, né? Não, mas por que funciona assim? Por que funciona assim? Isso foi um hábito que eu sempre curti muito. Meu pai fala, nossa, mas a gente nunca incentivou você que o senhor vai ficar estudando. Não sei como vocês gostam de estudar. E isso é um hábito. Isso dá coisas aleatórias, né? E aí, recentemente, eu estava conversando com uma amiga que é do mundo do agronegócio. E ela estava me contando um dado técnico de biologia, de genética do agro, que é uma vaca, quando ela fica prenha e tem uma gestação gemelar e os bezerros são de sexo diferente, a tendência é que a fêmea nasça estéril por um comportamento genético. E eu fiquei assim, nossa, que legal! E eu fiquei empolgado porque
o que vai interferir no meu dia a dia? Essa Mas informação, é uma informação mas que né? me gerou um conhecimento novo, e acho que é muito isso, né? Quando a gente tá na roda de empresários e a gente, entre aspas, é o mais burro da mesa, porque a gente tá estimulando nossa neuroplasticidade de, às vezes, entender um negócio totalmente diferente. De repente, eu tô compartilhando um insight do meu negócio que é contabilidade e mentoria, e você tá compartilhando um insight de uma clínica médica que não tem talvez nada a ver uma coisa com outra, mas os aprendizados são complementares e isso vai fazer com que a gente evolua enquanto pessoa, principalmente, mas enquanto empresário. Então, acho que é um hábito super legal. Eu também gosto de estar em lugares onde eu vou aprender coisas novas. Acho que é muito importante. E é interessante você falou disso até dos hobbies, né? Então, por exemplo, você também é um solucionador de problemas. Sim. E essa mentalidade de resolver problemas é importante. Para mim, para medicina, me ajudou demais pensar em solução de problemas, juntar peças e criar uma solução ali. E aí, no seu hobby, você vai transferindo isso, né? Ah, eu gosto de estudar, sei lá, você gosta de estudar medicina, mesmo não atuando com isso. Mas, fui vendo o que eles fazem, olha, assim soluciona por causa disso. Então, você vai criando conexões ali. Eu tô lendo Biologia da Crença. Que legal. Tô na metade dele. É um livro que no dia a dia não vai influenciar, né, nada, mas fortalece minha conexão. E foi uma das coisas que eu aprendi na hora que eu tava adaptando meus hábitos. Por exemplo, ler me relaxa. Só que se eu pegar um livro de negócios 10 horas da noite para ler... Você fica focado ali, né? Não vai ser pior, né? Então eu tenho que ler algo, né? Que te relaxe mesmo. Que me relaxe, não adianta ficar focado. Doutor, e pra galera que quer acompanhar um pouquinho do seu trabalho, né? Você produz alguns conteúdos falando sobre saúde, sobre bons hábitos. Como que a galera te acha nas redes sociais? Procura lá, Dr. Renato Lobo, então dr.rlobo. E aí consegue me acompanhar no Instagram. Aos pouquinhos eu tô indo pro YouTube, mais devagar. Mas eu tô mais presente no Instagram mesmo. E lá, na própria bio, tem o link da clínica, que é a Clínica Sculpter. E lá na clínica o grande foco é a alta performance. Nós fazemos tudo com excelência. Nossa missão é transformar vidas. E com alta performance. Então, alta performance é você desempenhar a sua função o melhor possível. É você ser nota 9, nota 10. O que eu posso fazer para otimizar? E é até interessante porque, indiretamente, mas com esse auxílio, eu consigo ajudar os pacientes, principalmente empresários, a aumentar muito o lucro deles. E é incrível. Assim, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Exatamente. E eu me sinto muito honrado disso. Me dá muito prazer. Então, quando eu pergunto, tudo bem, emagreceu? Tá feliz? Nossa, tô gostando do corpo. E o foco? Tá melhor. E a concentração? Tá melhor. E a libido? Melhorou. Pô, que bacana. Seu sono? Tá dormindo bem? Tô. Isso tá te ajudando no trabalho? Nossa, tá bem melhor. Então, se você é empresário, você trabalha mais, você resolve mais problemas, você soluciona melhor sem aquilo te gerar um burnout. Ou de um funcionário, você é mais notado. Eu tô trabalhando melhor. Então, teve um paciente que foi assim. Ele, antes eu chegava meio tarde, trabalhava mais ou menos. Agora tá todo mundo estranhando. Ele emagreceu pra caramba, mas eu tô sendo um exemplo lá, porque eu tô chegando no horário certinho, saio mais tarde. Era vendedor. Tô vendendo pra caramba, porque a beleza, não a beleza de forma sexual, mas a beleza vende. Sim. Se é uma pessoa bem cuidada, por que a pessoa se veste bem? Porque ela quer passar uma informação. Uma informação de saúde, uma informação de sucesso. E isso vende, isso converte. Então, você vai lidar com um cliente... Não, eu tô te honrando, eu tô me preparando para você, né? Eu quero te dar uma impressão boa. Já diria o Harvey Specter na série Suits, né? Que você não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? Exatamente. E é legal essa questão do como a gente incentiva também os colaboradores nesse processo, né? A gente tá com a NR1 aí vindo, que é a gente tratar dos esquisitos sócios emocionais dos nossos colaboradores. A gente tá indo para quinta edição do Desafio Advice, que é uma gincana que a gente promove no mês de julho com todos os colaboradores, que eles podem trazer a família para participar dessa gincana, que é 30 dias de atividade física. Então, toda semana tem uma atividade especial. Então, tem aula de boxe, tem aula de vôlei. Esse ano vai ter corrida. Tem atividades em grupo. Então, uma atividade de grupo por semana. A galera precisa fazer atividade física regular durante o mês. E a gente tem 3 categorias. Quem perdeu o maior percentual de gordura nos 30 dias. Quem fez a maior quantidade em horas de atividade física nos 30 dias. E a dupla que fez a maior volume de atividades. Então, assim, é um dos rituais que a gente não tira mais. E aí tudo tem um propósito. A gente investe uma grana nisso, obviamente, mas tem um propósito. Não é só sobre a gincana. É o engajamento do colaborador, mas eu dar uma contribuição
para que a galera tenha bons hábitos, né? A gente sabe aí vários indicadores que a área de finanças é a maior área no longo prazo de depressão, burnout, no caso dos homens, disfunção erétil, perca de libido. Por quê? Porque isso vai influenciar no como nossos hábitos estão. Sim. Então, a ideia é falar, olha, você precisa ter bons hábitos porque isso vai refletir no dia a dia da sua vida pessoal, mas também vai refletir nos negócios, né? Sim, você trabalha melhor e, como você bem falou, você tem sua vida pessoal fora do trabalho. Sim. Às vezes, para o empresário, só a empresa é a vida, né? Mas não. Você tem sua vida, seus hobbies. Você vai namorar, você vai viajar, você tem que ter energia, disposição. Ah, não quero ir para tal lugar porque tem muita escada. Como assim? Você está criando uma limitação. Criando não, você está aceitando uma limitação. Então, vamos cuidar para tirar isso e te dar mais função. Sim. E não limitação. E a função é importante para o envelhecimento, né? Super, porque o envelhecimento é uma queda de função. É o normal, é o que é o comumente aceito. Ah, tal pessoa com 90 anos teve uma gripe e faleceu. Mas se você tiver uma gripe, você não vai ter problema. Se eu tiver uma gripe, provavelmente eu não vou ter problema também. Mas por quê? Porque o sistema imune já estava velho. Porque o coração já não tinha muita função, não tinha muita reserva. Ele não aguentava um tranco a mais. É igual você viver no limite das suas finanças. Recebeu e gastou. Recebeu e gastou. Tá funcionando. E se tiver uma emergência? Sim. Você não tem folga. Essa reserva, a gente chama de reserva também, mas para tudo. Reserva pulmonar, reserva no coração. Você tem que ter reserva, você tem que ter uma folga para lidar com agentes estressantes que você não consegue prever. Então, isso é longevidade. É você trabalhar as limitações que o tempo te impõe, mas para você estar com 70 anos e disposição de 30, 40. A avó da minha esposa tem 95 anos e ela tava abaixando para pegar um negócio no chão. E ela tava tanto fazendo flexão com o joelho, tanto mantendo o joelho reto e abaixando as costas, né? Aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, meu Deus, preciso não furar treino de perna. O quadríceps da sua avó tá muito forte e ela tá com muita função, porque às vezes a gente, sei lá, fico muito tempo de cócoras, vou levantar e, nossa, senti o joelho, senti o quadríceps, senti a canela, talvez, porque é isso, ela tem função, né? 95 anos e extremamente ativa. Doutor, eu queria te agradecer pela presença, foi muito bom trocar essa ideia. Foi um prazer. Eu falo muito pros clientes, pros amigos, que a gente precisa ter bons hábitos. Às vezes a gente não tá 100% na performance, mas é importante a gente ter essa mentalidade que eu preciso voltar para o meu melhor resultado. E quando o empresário ele cuida do seu CPF, o CNPJ prospera. É inevitável. Então eu queria te agradecer pela presença no podcast. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Legal. Galera, muito obrigado pela companhia em mais um Papo Empreendedor. Queria te pedir, fortalece nosso projeto, né? Deixa seu like lá no Spotify. Também se inscreve no nosso canal para ser notificado dos próximos episódios. E vocês sempre sabem que nos acham em todas as redes sociais como @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.